Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13, dos versos 44 a 46. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Amém. Nosso Deus, estamos diante da sua palavra. Obrigado por nos proporcionar esse bom tempo. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra e que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando aí a respeito de duas parábolas. O presbítero Guilherme já passou por elas aqui, quando ele pregou sobre a série de parábolas. Se não me engano, há 2 anos atrás. E nós vamos meditar nesse texto nessa manhã. E a despeito dessa parábola, o convite é para que a gente olhe para a nossa própria vida hoje. Certamente todos nós aqui ou estamos à procura de algo, ou temos coisas que consideramos valiosas. Já estivemos à procura de algo valioso, ou estamos à procura de algo valioso, ou temos alguma coisa valiosa em nossas vidas, em nossa casa, e assim por diante. Por exemplo, quando você perde uma chave, essa chave pode abrir algo para você de muito valor, ou um documento, ou uma aliança de casamento. A postura que nós temos é empregar esforço para achar aquilo que a gente perdeu. Nós empregamos esforço para encontrar aquilo que para nós é caro. Queremos aquilo a todo custo. Por outro lado, também existem momentos em nossa vida em que às vezes a gente parece que não está à procura de nada e de repente algo vem até nós, algo se revela a nós. E esse algo é muito valoroso, de forma inesperada, é algo imerecido, que de alguma forma traz algum benefício para a nossa vida. Pergunta que eu gostaria de que nós pensássemos nessa manhã é: quando a gente se depara com algo que é tão valioso para nós, com algo que é tão caro para nós, qual é a nossa postura? O que a gente faz? O que a gente sacrifica por algo que é tão importante para nós? A gente sacrifica tempo, a gente sacrifica esforço, a gente sacrifica tempo de descanso. Dependendo do que é, a gente sacrifica até mesmo valor monetário, porque algo é importante para nós. Jesus certamente conhecia a alma humana, e para nos ensinar sobre a coisa mais valiosa que o ser humano pode encontrar enquanto ele respira ainda desse lado da eternidade, nós estamos diante dessas 2 parábolas, meus irmãos, que traz a nós a real riqueza, a verdadeira riqueza que nós podemos ter. O reino de Deus ou o reino dos céus são expressões similares e essa expressão é um tema central do ministério terreno de Jesus. Entretanto, não foi somente Jesus que falou a respeito do reino dos céus. João Batista, o precursor do ministério de Cristo, quando ele está no deserto pregando o evangelho, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 2. E essa mensagem de João Batista, Jesus também pregou essa mensagem em Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus envia os 12, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 7, a mensagem que eles deveriam anunciar era que o reino dos céus estava próximo. Antes de Jesus ser assunto aos céus, após a ressurreição, ele passou um período de 40 dias com os discípulos, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Após a perseguição que se levantou em Jerusalém, e essa perseguição dispersou os discípulos, dispersou a igreja, Lucas narra no livro de Atos que Filipe, ele desceu a Samaria e ele pregava as coisas a respeito do reino de Deus. Paulo e Barnabé, quando eles vão a Listra, Icônio e Antioquia, eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações,
importava entrar no reino de Deus. Lucas narra também, meus irmãos, no livro de Atos, que Paulo, durante 2 anos, permaneceu na sua própria casa, que ele tinha alugado, onde ele recebia as pessoas que o procuravam, e durante esse tempo, Paulo pregava a respeito do reino de Deus. Atos capítulo 28, versículo 31. O que nós temos aqui, meus irmãos, é que o tema reino de Deus, o reino dos céus, é uma mensagem central ao Evangelho. As Escrituras nos mostram Deus como um rei glorioso, como um rei grande, como um rei soberano. A palavra de Deus fala para nós a respeito do senhorio de Cristo. A palavra de Deus fala dessa soberania, dessa autoridade e desse domínio de Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus fala para nós a respeito de adoração, de obediência, de honra a Deus. Todas essas coisas estão presentes nas Escrituras e elas fazem parte da linguagem do reino dos céus. Quando nós estamos reunidos adorando a Deus, quando nós estamos reunidos engrandecendo o Senhor, quando nós reconhecemos como Deus grandioso que Ele é, quando nós nos colocamos diante desse Cristo e nos rendemos a Ele, tudo isso faz parte do reino dos céus. Nós vivemos a realidade do reino de Deus, ainda que a gente esteja vivendo no reino dos homens. O que é o reino? O que o reino dos céus não é? O reino dos céus, como diz as Escrituras, não é deste mundo. Ele não é fundado por homens. Ele não é regido pelas leis humanas. Ele não é composto, meus irmãos, por aquilo que os homens propagam como lei. O reino dos céus, ele não é deste mundo. Os religiosos do tempo de Cristo Jesus sempre entenderam o reino de Deus em termos terrenos e nunca compreenderam o que era de fato o reino dos céus. O reino dos céus não consiste em palavras, mas em poder, como Paulo diz. O reino de Deus também não é comida e nem bebida, e quando Paulo fala isso em Romanos capítulo 14, versículo 17, a ideia é mostrar que as coisas passageiras dessa vida, como comida e bebida, não faz parte desse reino que é eterno. As coisas passageiras que a gente vive em nossos dias, não faz parte, meus irmãos, do reino dos céus. Então, o que é o reino dos céus? Certamente, quando a gente fala de reino, nós pensamos em um lugar geográfico, em um espaço que é dominado por uma nação. Entretanto, quando a gente fala a respeito do reino de Deus, nós não podemos simplesmente pensar em um lugar geográfico onde o Senhor está limitado, reinando somente aquele espaço. O reino de Deus vai além de um espaço geográfico. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, falando a respeito do reino de Deus, diz que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Quando a gente olha o Sermão do Monte, Jesus está falando a respeito da ética e da moral que existe no reino dos céus, no reino de Deus. Certa feita, fariseus vieram perguntar a Jesus a respeito de quando o reino de Deus viria, e Jesus respondeu para eles: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino dos céus está entre vocês. Eu não me esqueço de uma vez que o pastor Fábio, no início da exposição do livro de Lucas, ele falou a respeito do reino dos céus, que é um reino invadindo o outro. Já imaginou que quando aparece aquela miríade celestial falando a respeito do Messias, aqueles soldados celestiais aparecendo ali, o reino de Deus adentrando o reino dos homens, sem pedir licença, meus irmãos. Maravilhoso isso aqui. O reino de Deus já estava presente no meio deles, através da pessoa bendita de Cristo Jesus, mas eles não contemplaram isso. No ministério de Cristo, o reino de Deus estava presente, os ensinamentos de Cristo, os atos de cura, os atos de compaixão de Cristo Jesus. Na pessoa de Cristo, o reino está em constante movimento, e nessa dinâmica do reino, o Espírito do Senhor, como Jesus leu, estava sobre ele para que ele evangelizasse os pobres. Jesus foi enviado a proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós estávamos incluídos nesse texto, na verdade nós estamos. E o Senhor, por meio de Jesus Cristo, veio a nós, meus irmãos,
com o seu reino, proclamando liberdade, nos livrando do império das trevas. Lembrando da pregação de João Batista e de Jesus, basicamente ambos proclamam a mesma mensagem, entretanto, enquanto a mensagem de João Batista, de certa maneira, anunciava um novo alvorecer, um novo dia, quando Jesus aparece pregando as verdades a respeito do reino de Deus. Isso mostra para nós que o novo dia raiou, uma nova esperança, meus irmãos, veio a esse mundo na pessoa bendita de Jesus Cristo. O reino de Deus, o reino dos céus, está presente na vida e diante dos homens. Graças a Deus por isso. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Imagine você nos céus. A majestade de Deus é tão exuberante, é tão sobrepujante, é algo tão maravilhoso, que as criaturas em sua presença o servem com o serviço abnegado, meus irmãos. Imagine você um dia estando diante desse Deus, sem a presença do pecado, glorificando e bendizendo a Ele por toda a eternidade. É um prazer indescritível estar diante desse Deus, estar diante da majestade de Deus. Nos céus a vontade do Senhor é plena e ela é completa. E o que a gente presencia em nossos dias é que o homem rejeita o Senhor como rei. É que o reino dos homens, meus irmãos, de certa maneira, rivaliza com o reino dos céus. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele virá para nos levar para si. E graças a Deus por isso, podemos dizer que o reino de Deus é o domínio governado por Deus como Rei soberano. Em outras palavras, o reino não é o lugar de soberania, é o lugar onde Deus domina, onde o Senhor está se expressando. Em Romanos 14:17, novamente está escrito: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós nos deparamos com a expressão reino de Deus, isso aponta para a questão de que nós somos convocados a uma atitude de submissão a esse rei, a esse Senhor que está governando. Ao negarmos nós mesmos e nos submetermos ao rei, ao mesmo tempo, cada crente deve viver em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Justiça aponta tanto para o fato da nossa justificação, quanto a nova vida que devemos viver, que resulta dessa justificação que recebemos por meio de Cristo Jesus. Nós somos declarados justos quando somos justificados não com base em nossas obras, mas com base nas obras de Cristo Jesus. Quando nós somos declarados justos, temos uma nova vida e precisamos viver essa nova vida diante de Deus, diante dos irmãos. Quando nós somos declarados justos, nós estamos recebendo uma nova vida e devemos viver praticando essa nova vida. E a paz que Paulo fala aqui, ela resulta dessa justificação. Havia em nós inimizade em relação a Deus. Vivíamos, meus irmãos, com um alvo em nossas costas. Merecíamos a condenação eterna. Nós merecíamos padecer a ira de Deus eternamente. Mas por meio de Cristo, nós somos justificados e então a paz, ela é promulgada entre nós e Deus. E isso aponta para uma vida que se entrega completamente a Cristo. Para alguém, meus irmãos, que se rende ao Senhor verdadeiramente e que se coloca a viver de acordo com a sua vontade. E também essa paz vai reverberar na vida da igreja. Ela vai permear na vida dos irmãos. E a alegria do Espírito Santo não se trata de uma coisa passageira. Ela não é, meus irmãos, basilada por aquilo que a gente conquista ou por aquilo que a gente tem, mas aponta para uma vida que é dirigida e coordenada plenamente pelo Espírito. E essa alegria é real porque a pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, ela sabe muito bem quem ela era, onde ela estava, da onde o Senhor a tirou e para onde o Senhor o colocou. Nós reinamos com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais reinando com Cristo. E outrora o nosso cenário era mortos em delitos e pecados, vivíamos sob a influência do príncipe das trevas, e agora nós vivemos sob a influência, sob a liderança e sobre a graça de Deus. Não estamos mais aprisionados pelo pecado, ainda que nós somos pecadores, meus irmãos. Nós temos um Senhor que cuida de nós, que nos perdoa e que nos ajuda a viver de maneira que Ele seja glorificado. Cristo diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu.
E essa pessoa ela não estava em busca de um tesouro escondido, enquanto ela fazia algum tipo de trabalho nesse lugar. E de repente ela achou algo muito valioso. Devido a muitos cenários de guerra que poderia haver naqueles dias, e a dificuldade em se encontrar algum lugar seguro para manter algum tipo de riqueza salvo, muitas pessoas usavam de escavar buracos em suas propriedades para esconder o que tinha de muito valor. Porque se estourasse uma guerra, aquilo não seria levado. Hoje, com certeza, nós temos coisas mais inteligentes e mais tecnológicas. Você tem banco, você tem cofres. Você pode colocar as coisas que são valiosas para você em um seguro. Porque se você for saqueado, você pode reaver algum tipo de valor. Mas naqueles dias não tinha isso. Então eles recorriam a essa prática de enterrar as suas coisas valiosas para não serem saqueados, para não serem roubados. E de acordo com Jesus, esse homem estava no campo fazendo algum tipo de atividade e ele acha algo de muito valor. E ele esconde esse algo porque é algo que saltou aos seus olhos. E ao encontrar esse tesouro, o coração dele, meus irmãos, é inundado por uma alegria de maneira que a sua intenção foi adquirir aquele campo para se apossar daquele tesouro que ele encontrou. E a riqueza encontrada por aquele homem veio a ser mais valiosa do que qualquer valor que ele dispensou para adquirir aquele campo. A alegria gerada no coração daquele homem o motiva de maneira que o seu movimento é de forma rápida e deliberada. Ele não deixa para amanhã o que ele poderia ter naquele instante, e ele age de maneira imediata. É certo que o foco da parábola não está em lidar com a questão de legalidade ou de moralidade, mas o que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que quando a gente encontra, quando algo valioso é revelado para nós, vale tudo. Tudo que nós temos para ter esse algo valioso se torna pequeno, se torna mínimo. Esse homem, motivado e movido pela alegria que transbordou em seu coração, ele pegou tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. O reino de Deus é tão belo, o reino dos céus é tão glorioso, ele é tão maravilhoso, que quando ele é exposto para nós, quando os nossos olhos se abrem para a realidade do reino dos céus, quando nós temos compreensão real daquilo que foi revelado a nós, o coração dessa pessoa, o nosso coração, meus irmãos, tende a ser inundado de uma profunda alegria. E não é uma alegria passageira, mas é uma alegria que conduz a dar tudo o que temos para adquirir aquele tesouro que a nós foi revelado. Tudo aquilo que nós temos desse lado da eternidade, quando é colocado diante do reino de Deus, meus irmãos, diante do reino dos céus, é muito pouco. É quase nada, ou absolutamente nada. O reino dos céus é um tesouro valioso. O reino dos céus, ele é glorioso. A pessoa de Cristo Jesus está no reino dos céus. Deus revela o seu plano em seu reino e nos coloca em seu reino por meio da pessoa de Cristo. E a gente precisa pensar nas implicações que existe pelo fato de pertencermos ao reino dos céus. O reino dos céus é mais valioso do que qualquer preço que a gente possa pagar. Jesus também fala da parábola da pérola valiosa. E Jesus também está usando essa parábola para falar a respeito do reino de Deus. E aqui temos um homem que está negociando e procurando boas pérolas. E ao que tudo indica, ele poderia ter um arsenal de pérolas, algumas coisas valiosas ali com ele. E as pérolas tinham um valor muito grande naqueles dias, e elas eram muito procuradas nos dias de Jesus. Conta-se que as pérolas de maior valor muitas vezes eram obtidas no Golfo Pérsico ou no Oceano Índico. E muitos mercadores, à busca dessa pérola valiosa ou dessas pérolas valiosas, viajavam grandes distâncias para ter elas, para adquirir essas pérolas. Em teoria, as pérolas de valor inferior muitas vezes eram encontradas ali no Mar Vermelho. E nesse sentido, para que alguém conseguisse achar essas pérolas com valor superior, tinha que ter uma diligência muito grande, tinha que analisar de uma forma muito meticulosa para conseguir, para avaliar e para adquirir. Então esse comerciante, ele está em busca das melhores pérolas. É o trabalho dele.
O texto não diz se ele viajou grandes distâncias, mas o texto fala para nós que ele, na sua atividade de busca de boas pérolas, ele está avaliando, ele está analisando, e ele encontrou algo que é muito valioso. E em sua busca por essas pérolas valiosas, ele encontra a pérola. Ele encontra algo muito valoroso, algo que surpreendeu ele, algo que de maneira muito factível é muito mais valioso do que tudo aquilo que ele já poderia ter tido, ou visto, ou pegado na sua vida. Enquanto na passagem anterior, o homem está em um campo e ele é surpreendido pelo tesouro em que encontrou. O homem que busca boas pérolas é surpreendido pelo resultado de sua busca. Um ponto interessante é que esse homem vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Se pensarmos friamente, meus irmãos, quem de nós daria tudo o que temos para comprar algo? Quem de nós daria todo o inventário de riqueza que poderemos ter para comprar uma coisa apenas? Mesmo sendo alguém que já possuía coisas de valor, a pérola que ele encontrou é de maior valor e tudo o que ele já teve contato. A questão aqui não é se ele vai ter rentabilidade pela pérola que ele comprou. O que ele queria era possuir aquela pérola. Ele não queria enriquecer necessariamente por ter aquela pérola. Esse homem sabe o valor que aquela pérola que ele encontrou tinha. Fazia parte do seu negócio avaliar boas coisas. E o reino dos céus, meus irmãos, é sobremodo valioso, e quando ele é revelado a nós, pela pessoa bendita de Jesus, nós temos que dar tudo. Certamente, trocaremos tudo o que podemos, tudo aquilo que nós atribuímos valor em nossas vidas, pelo reino dos céus quando a gente compreende. Talvez a nossa cabeça ocidental, ela pensa somente em questões monetárias. Mas não somente as questões monetárias, meus irmãos. Às vezes o tempo pode ser algo requerido aqui. Às vezes o tudo que temos é o nosso tempo. Às vezes o tudo que temos é a nossa família. Às vezes a gente ama a nossa família mais do que a Cristo. Às vezes a gente ama mais o nosso trabalho do que o reino dos céus. Às vezes a gente ama mais as nossas coisas do que o reino dos céus. O reino dos céus é valioso. Em ambas as parábolas, um encontrou o que não esperava e o outro encontrou o que buscava. Mas a questão é que em ambos os casos, os dois homens deram tudo o que tinham, por compreender que aquilo que encontraram era de maior valor. Jesus não está falando necessariamente de dinheiro. Você não precisa doar todo o seu dinheiro para a igreja, para a obra missionária e assim por diante. Não é dessas coisas que o Senhor está falando. Mas de certa maneira pode ser que em alguma coisa em nosso coração pode ser algo valioso para nós. E isso pode de alguma maneira, meus irmãos, tornar a nossa visão turva em relação ao reino dos céus. E é esse tudo que nós colocamos em nosso coração que devemos dispor em relação ao reino dos céus. As riquezas, a fama, o reconhecimento, dentre tantas outras coisas, pode revelar o que a gente mais valoriza. E de certa maneira, aquilo que a gente entesoura em nosso coração, meus irmãos, revela o quanto nós mesmos somos importantes para nós. Talvez muita gente tenha apego ao dinheiro, ou talvez você não tenha, o seu bolso é convertido, e graças a Deus por isso. Talvez você não seja a pessoa que procura fama, talvez você não seja alguém que procura ser reconhecido, mas aquilo que a gente nutre em nosso coração, que nós consideramos como tudo, que a gente muitas vezes até negocia em relação aos valores do reino dos céus, é esse tudo que a gente precisa dar, quando o reino dos céus ele é exposto para nós. O tesouro nessas narrativas, como diz o estudioso C.H. Dudley,
deixa de circular como riqueza e passa a ser possuído pela alegria que proporciona, transformando a vida econômica quando essa alegria se torna seu fundamento. A forma como eles deram tudo o que tinha por algo valioso não é um retrato de pessoas imprudentes, mas de pessoas que têm plena consciência do que estão fazendo. Talvez você vai ser escorraçado por sua família, talvez você vai passar um tempo na solidão, mas, meus irmãos, pelo reino dos céus, vale dar tudo. Vale dar tudo. O ato de darem tudo reverbera no fato de que quando eles são colocados, ou quando é exposto a eles, a realidade desse tesouro que eles encontraram, as prioridades são reordenadas. E a outra questão que a gente pode ver aqui é que o valor do reino ele é incomparável. Falamos que o reino dos céus não é um lugar necessariamente, mas é onde Deus exerce a sua autoridade e domínio. O reino dos céus é valioso porque Deus reina nele, porque a pessoa de Cristo está lá, porque a pessoa do Espírito Santo reside lá. O reino dos céus, meus irmãos, ele é sobremodo glorioso. Deus no seu reino reina sobre nós e por nós, para a alegria da igreja, para a edificação da igreja. Lembre-se que as Escrituras diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que as coisas não estejam como a gente deseja, como a gente quer, a palavra de Deus nos diz que a vitória de Cristo é certa e Ele vai triunfar. Cristo venceu para sempre. E a sua vitória será consumada no seu reino. Jesus, meus irmãos, usou a figura de um homem que deu tudo para comprar aquele campo, porque aquele tesouro era valioso, e o negociante encontrou a pérola. Ele deu tudo o que tinha por aquela pérola. Em ambos os casos, os valores desembolsados não é o foco, mas Jesus ensina que o reino dos céus é tão glorioso que devemos recebê-lo e valorizar mais do que qualquer coisa que nós temos em nossa vida. Nós só damos tudo por algo, quando esse algo, meus irmãos, ele encontra lugar em nosso coração. Nós só damos tudo por algo, quando esse algo está em nosso coração, quando ele está entesourado em nosso coração. Nós vamos dar tudo pelo reino dos céus, se o nosso coração estiver no reino dos céus. Repare nas palavras de Paulo em Filipenses capítulo 3, os versos 4 a 8. Paulo fala que ele recebeu o reino gratuitamente, em outras palavras, suas prioridades são reordenadas e seu coração é transportado para algo que é muito mais valioso. Ele diz o seguinte: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei. Eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Isso é a riqueza do reino dos céus. Cristo Jesus é a riqueza do reino dos céus. Paulo considerou tudo como perda. Paulo era alguém, meus irmãos, que estudou aos pés daquele que a gente pode dizer que era um dos grandes daqueles dias. Ele era uma pessoa benquista, ele perseguia a igreja, ele acreditava que fazendo aquilo ele estava de alguma forma obedecendo ao Senhor. Mas a partir do momento em que a riqueza do reino dos céus é revelada a ele, meus irmãos, as palavras de Paulo está escrita aqui, ele considerava tudo como perda por causa de Jesus. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Nesse reino, Deus está cumprindo a sua palavra. Deus determinou na eternidade que seu filho viria ao mundo e morreria pelo seu povo. As Escrituras dizem que no curso do reino, o plano de Deus está em pleno andamento. Cristo, quando ele veio a esse mundo, como diz Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8, diz lá que Cristo, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus a algo que deveria ser retido a qualquer custo.
Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No reino dos céus, Deus está cumprindo o seu plano na pessoa de Jesus Cristo. Haverá um dia em que o nosso Senhor virá sobre as nuvens com os santos anjos, e a igreja irá ao encontro do Senhor. A igreja, meus irmãos, estará com esse rei. O reino do Senhor será consumado, o plano do Senhor está em pleno vigor. Ainda que os homens tentem tirar Deus da equação, ainda que os homens promulguem suas leis, para que a Bíblia não seja mais anunciada, para que a igreja jamais exista, Deus continuará reinando triunfantemente no trono do universo, e um dia Ele virá para levar a sua igreja para si. Essa é a esperança que nutrimos em nosso coração. Por isso que o reino dos céus é esse tesouro valioso, que a nós foi revelado na pessoa bendita de Jesus. Cristo obedeceu a Deus Pai, Cristo foi morto e sepultado segundo as Escrituras, e ressuscitou segundo as Escrituras. Meus irmãos, no reino dos céus nós temos salvação. A obediência de Cristo é computada na conta daqueles que são justificados por Cristo Jesus. Por causa de Cristo e da sua obra, todo aquele que é justificado tem paz com Deus. E essa realidade reverbera em alegria que vem do Espírito Santo. Em todo o dinamismo do reino, a gente vê Deus em sua soberania vindo em favor do seu povo. Não fomos nós que fomos a Deus. Ele veio a nós na pessoa de Jesus. Ele se revelou a mim e a você na pessoa de Cristo Jesus. E Deus em Cristo nos livrou da sua ira. Deus em Cristo desviou a ira que estava sobre nós e ela caiu sobre Jesus. A dívida que existia em nossas vidas em relação a Deus Pai, ela foi cancelada. Não somente isso, Deus nos adotou como filhos. Não somente isso, Deus nos selou com o Espírito Santo. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Quando nós olhamos para o futuro, meus irmãos, nós podemos dizer que quando Cristo voltar, aqueles que estão selados com o Espírito Santo serão glorificados juntamente com Cristo. Receberão um corpo glorificado, não viverão mais padecendo nesse corpo de pecado que nós, meus irmãos, sentimos as dificuldades desse lado da eternidade. O reino dos céus é um tesouro inigualável. É a pérola que sobrepuja toda e qualquer pérola. O valor das coisas terrenas não se compara com o valor do reino dos céus. Precisamos compreender o reino dos céus e passar a olhar as nossas vidas e as nossas relações pela ótica do reino dos céus. O reino dos céus é composto por pessoas que não mereciam estar lá. O reino dos céus, meus irmãos, reina alguém que morreu como injusto. Cristo Jesus verteu seu sangue na cruz por pessoas que não mereciam. Eu e você estávamos, por assim dizer, no meio daquela multidão gritando: crucifica-o! Mas Cristo Jesus teve misericórdia de nós. Na eternidade foi da vontade de Deus nos predestinar e nos selar com o Espírito Santo e nos salvar nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não fomos a Cristo por nossa própria vontade. Aqueles que se batizaram hoje não foram a Cristo por suas próprias vontades. Foi por causa de Jesus. E Jesus é a riqueza do reino dos céus. Assim como o apóstolo Paulo, meus irmãos, nós também somos expostos a esse reino, a esse Cristo, que morreu em nosso lugar, em nosso favor. Portanto, que por causa desse reino, que por causa de Cristo, que pela ação do Espírito Santo nós possamos viver nossas vidas para ganhar a Cristo, como Paulo diz. Que possamos olhar as nossas relações pela ótica do reino. Que possamos dar tudo o que para nós é caro, o que para nós é valioso, pelo reino dos céus.
O reino dos céus, meus irmãos, o verdadeiro tesouro está lá. E ele foi revelado a nós, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vale a pena, meus irmãos, nós vivermos para o Senhor, darmos tudo por esse Cristo, e entregarmos toda a nossa vida, porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele quem promulgou paz entre nós e Deus, é Ele quem reconciliou nós com Deus, e é por causa dele que eu e você podemos ter comunhão. Graças a Deus por isso. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para que essa riqueza, para que esse tesouro e para que essa pérola de valor inestimável seja de fato a nossa verdadeira riqueza. Que o nosso coração esteja no reino. Como a palavra de Deus diz, aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então que o nosso tesouro seja o reino dos céus e nada mais. Nem vamos orar? Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por sua palavra, louvamos ao Senhor por sua bondade, agradecemos ao Senhor por aqueles que se batizaram, por aqueles que foram aclamados. Obrigado, Deus, porque nós vemos o reino do Senhor, esse tesouro tão maravilhoso, em curso e em ação. Deus amado, nós vemos a graça do Senhor operando na criança, até no mais adulto. Deus, obrigado, porque o Senhor salva, porque o Senhor continua agindo. Ainda, Deus amado, que os homens agem de maneira alevosamente a escantear o Senhor. O reino do Senhor está em constante ação. O Senhor reina em absoluto. Obrigado, Deus amado, por nos permitir ver o Senhor operando, transformando corações, salvando vidas, resgatando pessoas. Obrigado, Deus amado, por nos revelar o tesouro do reino dos céus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por abrir os nossos olhos, para que a gente possa ver a beleza da pessoa de Jesus. Deus amado, que o Senhor seja conosco e nos dê a sua graça e nos abençoe, ó Deus, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus.